Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vamos aprender a pintar esse elefantinho. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum detalhe. Bom, aqui eu já estou com o elefantinho riscado na toalhinha. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês terem acesso a esse risco, tá certo? E para começar aqui, pessoal, vamos começar a aplicação fazendo o preenchimento da orelhinha do elefante, utilizando a cor marfim. Eu vou utilizar a cor marfim e o amarelo canário como sombra, tá? Esse pincel é o pincel da Condor, a referência é 421, número 8. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te lembrará. Curte esse vídeo, compartilha e deixe os seus comentários. Seu comentário é muito importante para que eu possa melhorar os vídeos aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu fiz o preenchimento com a cor marfim, apliquei o branco para iluminação na parte inferior dessa orelhinha e com o amarelo canário eu vim aplicando a sombra. Movimentos circulares unindo essas tintas, tá certo? Vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Preenchimento com a cor marfim, ilumino com branco e nossa primeira sombra nós vamos utilizar o amarelo canário. Relembrando, esse é o pincel da Condor, a referência é 421, número 8. Aqui eu estou utilizando o amarelo como base, né, os tons de amarelo, mas vocês podem utilizar também os tons de rosa. Podem usar o rosa bebê, a sombra o rosa chá e iluminar com branco. Ou então vocês podem utilizar também uma cor mais neutra, como o pêssego, por exemplo, tá? Aí fica a critério de cada um, tá? Eu vou usar o amarelo, pois eu acho que o amarelo com o azul orna super bem e dá um charme todo especial para esse elefantinho. Pronto. Agora que eu fiz a aplicação da sombra com amarelo canário, eu venho com o ocre ouro e vou intensificar essa sombra, tá? Eu vou utilizar aqui o mesmo pincel, tinta no cantinho do pincel para poder facilitar a aplicação e faço movimentos circulares para unir bem essas tintas, tá certo? Vou fazer isso nas duas orelhinhas. Feito isso, eu posso deixar da forma como está, ou então podemos intensificar um pouco mais essa sombra. E para intensificar a sombra dessa orelhinha, eu vou utilizar aqui o siena natural. Lembrando que eu quero dar aqui uma ideia de algo bem infantil, tá? Então, nós não vamos fazer aqui um elefante realista, vamos fazer aqui algo que chame a atenção da criança, né? Vamos trabalhar com as cores cinza, vamos trabalhar com azul e vamos trabalhar com amarelo, tá? Então, podemos brincar com as cores, tá certo? Vou aplicar algumas bolinhas, né? Uns poazinhos na cor branco. Vocês podem usar o cabo do pincel ou fazer pequenas bolinhas com o pincel número 0. Aqui eu estou utilizando o pincel número 0, a referência é 421, pincel também da Condor. Nós podemos e devemos abusar e usar dessa criação, da imaginação, né? Na hora de confeccionar um trabalho. Imaginar, colocar na cabeça como que eu quero finalizar esse trabalho, né? Que cara eu quero dar para esse trabalho, né? Vocês já pensaram, já pararam para pensar sobre isso? E aí, o que vocês acham? Vocês usariam as bolinhas na orelha do elefante?
Deixa aí nos comentários. Eu achei super fofo e depois eu vou colocar o resultado desse trabalho para vocês acompanhar de pertinho. E chegou a hora da gente fazer o preenchimento do nosso elefantinho. E para isso, vamos utilizar essas cores que vocês estão vendo no vídeo. O cinza claro, o branco, a cor cinza e o cinza chumbo, tá? Para começar, faremos o preenchimento. Todo o preenchimento do elefantinho vai ser feito com o cinza claro. E uma coisa super importante que eu quero dizer para vocês, principalmente para quem é iniciante, faço ou não faço o preenchimento total? Depende do tamanho do seu desenho. Se o seu desenho é pequeno, você faz o preenchimento, depois você vem aplicando a luz e a sombra. Mas se o seu desenho é grande, tá calor, você vê que a tinta tá secando muito mais rápido, vamos fazer por partes, tá certo? Então aqui eu vou fazer por partes, eu faço o preenchimento com cinza claro. Esse pincel que eu estou utilizando é o pincel da Condor, a referência é 421, número 8. Aproveito que minha tinta está úmida para fazer a aplicação da iluminação com o branco. Coloco tinta no cantinho do pincel e venho aplicando, tiro o excesso, lembrando, eu tô sempre com meu paninho na mão, tirando o excesso, tá certo? E vou unir essas duas cores, tá? O cinza claro com o branco. E venho logo em seguida aplicando a sombra com a cor cinza, tá? Aplico o branco para a luz e venho aplicando a cor cinza fazendo a sombra. Alguma dúvida até aqui? Deixe nos comentários, tá bom? Então aqui na região da orelhinha, o lado oposto da onde eu apliquei a luz, eu vou aplicar a sombra. E vamos dar continuidade ao preenchimento deste outro lado da cabeça do elefante. Com movimentos circulares eu venho aplicando cinza claro. Movimentos circulares que é para a tinta penetrar bem no tecido, tá, pessoal? E não ficar falhas. Então, venho aplicando cinza claro. Eu continuo utilizando o pincel número 8. Aqui no centro do rostinho eu vou aplicar um pouquinho de branco, movimentos circulares, para unir essas duas cores. Mais uma vez aplico a luz do outro lado, tiro o excesso no meu paninho, tá? Eu não lavo o pincel, eu apenas tiro o excesso no paninho e aplico a sombra, aqui no caso no chapeuzinho, né? O chapeuzinho fazendo a sombra, aplico a sombra com a cor cinza. Em volta dos olhos e em cima da tromba também, a gente vai aplicar um pouquinho do cinza para fazer essa sombra. Vou marcar a boquinha aqui onde vai ser a boquinha. Vou fazer a orelhinha desse outro lado. Faço o preenchimento. Não é preciso lavar o pincel, né? A gente só tira o excesso no paninho. Venho aplicando a sombra. E faço um pequeno contorno.
Para quem tem dificuldade de fazer o contorno com o próprio pincel, aqui no caso eu estou utilizando o pincel número 0, tá? Pois a região da orelha aqui é menor. E para quem tem dificuldade de fazer esse contorno que eu acabei de fazer com o pincel, pode fazer com o pincel filete, tá? Apliquei a sombra e agora vamos aplicar a bochecha. Para quem não gosta de bochecha rosa, tons de bochecha rosa para menino, vocês podem utilizar o papaya ou então a cor pêssego. Então aqui eu aplico uma quantidade, né, de rosa chá, tiro o excesso no paninho e com movimentos circulares eu vou dar forma para essa bochecha. Fiz a aplicação do preenchimento da luz e da sombra. O próximo passo, a gente vem aplicando uma sombra extra, que eu chamo de sombra extra. Eu venho com o cinza chumbo, intensificando as áreas de sombra onde eu coloquei a cor cinza, tá? Um pouquinho de cinza chumbo, tiro o excesso no paninho, dou aquela esfumaçada, tá? Que vocês já sabem. E aqui para a sobrancelha eu apliquei a cor cinza, tá certo? E não o cinza chumbo. Bom, e assim a gente vai dando forma ao nosso desenho, tá? A gente vai dando mais profundidade a esse desenho quando a gente trabalha com mais um tipo de sombra, tá? Fiz o rostinho, o próximo passo, vamos para a área do corpinho. Preenchimento, é o mesmo preenchimento, vamos utilizar a cor cinza claro para o preenchimento de todo o elefantinho. A sombra vai ser o cinza claro, perdão, a cor cinza. A iluminação eu vou fazer com branco. Aqui é a mãozinha dele, viu, pessoal? Para quem não tá com risco na mão, para entender melhor. E atrás da tromba tem a continuação do bracinho. Então, faço o preenchimento com cinza claro, a sombra com a cor cinza, que é o nosso cinza puro, ilumino com branco. Essa região, por ser menorzinha, eu posso utilizar o pincel número 2, tá? A referência é 421, ou então número 0. Se você já está acostumado a utilizar o seu pincel, utilize o seu pincel, tá certo? Para as patinhas a mesma coisa, eu faço preenchimento com o cinza claro. Aplico a luz onde eu quero destacar. E depois eu venho aplicando a sombra com a cor cinza. Próximo passo, fazer a outra perninha. Preenchimento com cinza claro, ilumino com branco, aplico a sombra com a cor cinza. Feito tudo isso, eu venho aplicando a sombra extra, tá? Ou segunda sombra, utilizando a cor cinza chumbo. Bom, pessoal, estamos chegando a 15 minutos de exibição de vídeo e para que ele não fique muito extenso e nem muito cansativo, eu vou fazer a divisão em duas partes, tá certo? Só lembrando, não se esqueça de curtir o vídeo, interaja, deixe nos comentários, deixe a sua sugestão, né? Para que eu possa sempre melhorar o canal aqui para vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você gostaria de compartilhar, tá bom? Se inscreva
E ative o sininho de notificação, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te lembrar, vai te mandar uma mensagem, tá certo? Muito obrigada por você que ficou comigo até o final. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.